Fala pessoal, sejam bem-vindos de novo aqui então à nossa mentoria de matemática para o Banco do Brasil. Lembrando que se você quer participar dessa mentoria, basta você se inscrever no canal e deixar aí o comentário da sua dúvida específica, né, para o concurso aí do Banco do Brasil, tá bom? Eu peguei o edital aqui de 2023, mas isso aqui se vale para vários editais, tá bom? Já estou aqui na aula 2, a gente vai resolver partes importantíssimas da prova. Por quê? Na parte de matemática básica, tem o item no edital chamado razão e proporção. E é uma das partes mais importantes, porque com ela você consegue resolver quase todas as questões de matemática simples, tá bom? Os potes mais de razão, de proporção, de divisão proporcional ou a tal da regra de três. Pode ser regra de três simples ou regra de três composta. E como consequência disso, a gente tem a porcentagem, tá bom? Eu vou explicar aqui para vocês o conteúdo por cima. Lembrando que se eu deixar alguma coisa para trás, está escrito aí, tá escrito aí, porque eu vou dar dicas aqui mais para a gente se amadurecer na matemática e conseguir fazer a prova do Banco do Brasil aí bem descansado, com a cabeça tranquila, né? Porque o que cansa a gente na matemática é isso, a gente se estressa na hora de resolver os cálculos e tudo mais, e aí vai ver lá, perder um tempo terrível, né? Quando se a gente estiver mais descansado, você consegue resolver os cálculos de boa. Bom, vamos lá então. O que é uma razão? Também conhecida como proporção, né? Que é aquilo que a gente chama o tempo inteiro dentro da matemática como divisão. Então, se você está trabalhando com uma divisão, você está trabalhando com alguma coisa que é racionalizada, que é dividida, que é fracionalizada. Pensa comigo, você vai racionalizar a comida para 30 dias. Então, você divide essa comida para 30 dias. Então, racionalizar razão é uma divisão. Qual é a razão de um número para o outro? Aí a gente escreve isso desse jeitinho que tá aqui, tá bom? E já caiu questões da Sesgran Hill desse jeito, tá bom? Já caiu questões aí de outras bancas desse formato também, que falam o quê? Ah, qual é a razão? É a razão de 100 para 20. Tá? Não é 20% não, é o contrário. 100 para 20. Aí você calcula essa razão que chega numa resposta, né? Não é tão difícil de chegar nessa daqui, porque essa daqui é um número inteiro. Tá bom? Aí tem aqueles macetezinhos da divisão, da fração. Se a sua dificuldade é essa daí, também deixa nos comentários aí que eu faço uma aula especial para você, tá bom? Lembrando que se você vai fazer a prova do Banco do Brasil, escreve aí então nos comentários aí aonde você vai fazer essa prova aí, porque eu vou deixar aí um coraçãozinho e muito sucesso para você durante o concurso, tá bom? Bora para frente então? Gente, em relação à fração, à divisão aqui, ela pode ser escrita desse jeito aqui, tá? Vou colocar aqui na caixinha amarela, na real na caixinha vermelha, tá? Só que isso aqui a gente vê quando a gente é mais infantilizado. Pode ser que caia assim? Difícil, difícil. Vai cair já bem amadurecido o conhecimento, tá? Nesse formato aqui. Ah, o que que é A e B, professor? Já falei na aula passada. A e B são números. A gente coloca eles como letras para não precisar ficar usando números o tempo inteiro, né? Porque cada número tem a sua propriedade específica, né? E você dividir 7 por 14, por exemplo, certo? Tem propriedades que são diferentes de você dividir 2 por 3, tá? Durante esse processo aí você vê que essas divisões são coisas diferentes. Bom, e com isso a gente consegue o conjunto dos números racionais e blá 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 e aquilo que já foi falado. Tá bom? O que são esses termos de razão, então? É quando uma coisa está relacionada com a outra. Né? Você pode pensar ali no tempo de uma viagem. O tempo de uma viagem está relacionado com a distância e está relacionado com a velocidade. Tá bom? Então, essa ideia de um negócio ter uma proporção dentro dessa razão é quando uma coisa está ligada com a outra coisa. Tá bom? A gente vai ver isso quando entrar na parte de exercícios, além dos exemplos, né? Tinha exemplos ali embaixo. Bom, vamos lá então. A ideia do quarta proporcional, tá bom? Aquele quase dentro da regra de três já aí, ó. Quarta proporcional de três números dados, A, B e C, nesta ordem, é o número X que completa os outros três numa proporção de tal. Olha a proporção já escrita ali, tá? Você está chegando agora aqui. Qual é a ideia aqui então? Que você se amadureça de conhecimentos matemáticos para que você consiga se dar bem na prova. E o que está falando ali o básico da proporção? É de que existe um sinal de igual. Dentro desse sinal de igual aqui está dito, tem uma balança e essa balança se equilibra. Tá? Se eu dividir o valor de A por B, ela vai se equilibrar se o C e o X forem proporcionais. Como assim?
Na parte da aula passada que eu falei de simplificação de razão, foi bem por cima, tá? Mas era sobre aquilo que isso, aqui que a proporção está falando, né? O que é isso, então? Se eu aumentar o meu A, por exemplo, duas vezes, obrigatoriamente, o meu B vai aumentar duas vezes, dando um valor específico para o meu C, certo? Então, isso é a proporção. E notem aqui ele já deu o exemplo usando a regrinha de 3, né? O que é a regrinha de 3? Eu sei o número A, eu sei o número B, eu sei o número C, calcule o quarto elemento, tá? A famosa regra de 3, ou como é chamada de quarta proporcional de 3. Estranho, né? Acho que vocês não ouviram falar com esse nome aí, e não tá assim lá na banca, no edital. Tá? Exemplos disso daí, tem dois exemplos aqui, né? Por exemplo, se eu pegar e dividir o número 9 por 6 e do lado de cá eu fizer aqui, eu fizer aqui, tá certo? O 6 e aqui o 4. Você consegue ver uma proporção aí, tá bom? E aqui é o que ele deu de exemplo ali, tá bom? Mas tem mais regras de três? Tem, não é tão complicado, mas a ideia da regra de três é que você consiga resolver os números que estão escondidos dentro de uma proporção. Ela é usada tanto na parte da matemática, né? Da parte da matemática de geometria. Por exemplo, para você ver o tamanho das coisas, né? Se você pegar aqui uma altura grandona, uma altura pequenininha, e você tem aqui o comprimento total, vamos colocar aqui um Czão, né? E você quer achar aqui o Czinho pequeno. Então, para fazer coisas desse jeito aqui, você usa a regra de 3. Você usa a regra de 3 quando o negócio depende uma coisa da outra, igual eu falei da velocidade, tá bom? Dentro do Banco do Brasil, quando você passar lá e você estiver lá dentro do Banco do Brasil, você vai ver muito coisas de proporção, né? Como, por exemplo, assim, taxas que são cobradas aí, uma taxa em cima da outra, são coisas proporcionais. Bom, vamos lá. Proporção múltipla, que não é nada mais, nada menos do que você ir multiplicando aí pela a mesma fração pelo dobro, por 4 vezes, por 5 vezes, por 2 vezes e meia, né? Igual era o caso do meu exemplo ali. Tá bom? Então tem tudo isso daí. Razões inversas. Essa aqui é uma questão importante, tá? Por que razões inversas é uma questão importante, tá? Eu vou deixar isso aqui de presente pro pessoal que eu acompanho no grupo do WhatsApp aí, tá, pessoal? Se vocês estão vendo esse vídeo aqui, deixa nos comentários, porque essa questão saiu hoje dentro do grupo e eu já ia preparar essa aula de proporção. Eu falei, eu vou destacar essa parte por causa que eles me perguntaram, né? O que é uma razão inversa? Tá? O que seria isso? Dentro da regra de 3, você faz o seguinte, tá? Então, se você tá lá a e B. E do lado de cá é proporcional, então não significa que é igual. Não significa que é igual, tá bom? Aí aquela barrinha que fica aqui embaixo, ela já não faz tanto sentido. Essa barrinha de divisão por causa que essa barrinha aqui, ela já é uma divisão em si. E aí você faz aqui C e D. Opa, C e D. Tá, mas e aí? E aí, multiplica cruzado, tudo. É aí que tá o segredo, tá? Quando algo você... No meio, já caiu, tá? Na Cisgran Rio já caiu isso. Tá? Em outras bancas também, a CESP, se não me engano, também já caiu. Razões inversas. Tá? Então, ao invés de você multiplicar cruzado, que é a regra de 3, isso é a regra de 3, né? Ele está aqui dividindo, eu passo para lá multiplicando. Tá? Isso daí seria a regra de 3. Só que como é invertido, você inverte a regra. Tá? Como assim? Como que eu inverto uma regra que não é porque que ela é cruzada? Não cruzando. Então, aqui, ao invés de você multiplicar o A cruzado aqui com a letra D e o B com o C, você multiplicaria eles direto, tá? Exemplos disso daqui, ó, aqui ele deu um exemplo, tá aqui embaixo, você pode perceber que ele deu um exemplo numérico, mas eu estou dando exemplos físicos, onde você consegue entender na cabeça, né? Eu acho mais importante isso, para você entender o conceito, né? Aqui seria, por exemplo, assim, ó, um homem constrói uma casa em 10 dias, dois homens constroem uma casa em quantos dias? Se você multiplicar cruzado, está errado. Tá? Se você multiplicar cruzado, está dizendo que a proporção aqui, ó, vai ser o 1 multiplica o x e o 2 multiplica o 10, né? Vai dar x igual a 20. Espera aí, como assim? Se uma pessoa constrói uma casa em 10 dias, como as duas pessoas constroem em 20, né? Então, isso que é a proporção invertida. Como assim? Se eu aumentar o número de pessoas, o número de dias diminui. E aí, quando você se ligar nisso, no meio da prova, você se ligar nisso, o que você vai fazer?
Opa, é aquele processo que o professor falou, né? Então aqui, uma coisa ela tem, se ela aumenta, a outra diminui. Isso significa que isso é uma razão inversa. Beleza, gente? Eu espero que essa parte ajude muito vocês, porque realmente cai pegadinhas nesse formato, tá bom? Eu vou responder, eu já falei para vocês, né? A cada 3 aulas, a quarta aula vai ser de questões. Então vão deixando as questões aí para eu poder resolver depois. Só que é o seguinte, ó, isso aqui pega a gente. Isso aqui pega a gente. Fala, regra de três, eu sei fazer regra de três. Só que é regra de três desse jeito, você sabe? Regra de três, inversamente proporcional. Tá bom? Vamos embora, vamos lá, bola para frente, né? Porque senão a aula fica extensa e eu não quero deixar essa aula extensa igual a primeira. Bom, vamos lá. E acabou? Não, ainda não acabou. Ainda não acabou. A gente vai na parte de divisão proporcional. Isso aí, ó. Então, a gente está aqui na nossa segunda aula e agora eu vou falar da parte de divisão proporcional. O que seria essa parte de divisão proporcional? É uma coisa que eu acabei de falar para vocês, ó. São as grandezas diretamente proporcionais, aquelas que a gente usa a regra de três cruzadas, e as grandezas inversamente, tá? Então, a gente tem a direta, volta ali, ó. Diretamente, vou circular aqui para você ver, ó. Já circula aí também. Ah, professor, muito rápido. Eu sei, pô, eu sei, eu não quero deixar a aula extensa. Então, para não deixar a aula extensa, eu quero que vocês, ao longo do que eu falo, vocês escutam o que eu falo e também dão uma lida no que está aqui, tá bom? Porque o que está falando aqui, as grandezas diretamente proporcionais. O que é uma coisa proporcional? Aquilo que se mantém a proporção tanto em cima quanto embaixo, certo? Se você aumentar um 2 vezes, o de baixo também vai ser 2 vezes. Se você aumentar o de baixo 5 vezes, o de cima tem que ser 5 vezes igual, tá bom? E a razão invertida. A razão invertida, aqui, a razão invertida, tá aqui, ó, inversamente proporcional, tá? Dada a sucessão de valores, é aquilo que eu falei. Você pode pensar em velocidade, tá? O tempo, por exemplo, assim, ó, se eu fizer num tempo menor, eu estou indo mais rápido ou mais devagar, né? Eu, por exemplo, fiz um caminho em. Deixa eu tocar aqui. Eu fiz um caminho em 20 segundos. Tá? A minha velocidade foi de 30 metros a cada segundo. Tá bom? Se eu fizer esse caminho em 10 segundos, a minha velocidade diminui? Se for proporcional, significa que eu dividi aqui, né? Aqui vai dividir também pela metade, mas não é. Não é, porque metade do tempo é o dobro da velocidade, tá bom? Então vocês têm que se ligar nisso na hora de escolher. Se é uma grandeza que é diretamente proporcional, cruza. Se não é diretamente proporcional, faz direto. Doido, né? Doido, mas esse é o macete mesmo, esse é o macete mesmo, tá? Então a gente tem as relações entre elas aqui, tá escrito aqui, tá bom? Que é isso que eu tô falando para vocês. Tá? Então, se o negócio ele é com a razão inversa, você inverte, só que você inverte a regra. Qual é a regra que você vai inverter? A regra de três, tá bom? Não vou mais repetir isso. Se você entendeu o que eu falei aqui, deixa aí. Entendi, professor? Muito obrigado. Vai me ajudar muito durante a prova. Se você não me entendeu, se você não me entendeu, volta aí rapidinho, tá? Porque nesse finalzinho eu me fiz claro, acredito eu, e eu posso voltar nas aulas futuras a falar sobre isso, porque isso é importante, tá? Cai bastante mesmo. Cai muito, muito, muito. São as coisas mais importantes de matemática básica. Ah, mas e a parte de função? A gente vai falar também, tá? Se você se inscrever e me acompanhar aqui, a gente vai falar. Divisão em partes proporcionais. O que seria isso de divisões em partes proporcionais? É aqueles negócios de que umas coisas elas vão, por exemplo, assim, ó, se o total dá 100 e o total da outra dá 10, significa que uma coisa é proporcional à outra, uma coisa é 10% em relação à outra. Como assim? Desde que as partes também façam parte dessa relação, tá? Aqui embaixo ele deu um exemplo bem matemático, ó, que é isso daqui, tá? Dividir um número n em partes diretamente proporcionais a A, B e C significa encontrar números, tá? Então, se essas partes são proporcionais, se essas partes são proporcionais, significa o quê? Significa que eu terei, tá? Eu terei aqui proporções nessa soma. Como assim? É aquilo que eu falei. Se minha soma é 100, e ali eu tenho duas somas, três somas, tá? O valor total é 100 e eu tenho três somas. Uma soma é 20, a outra soma é 30 e a outra soma é
50. Tá, e aí, professor? Se aqui não fosse 10, mas eu quisesse manter a proporção, se não fosse 100, fosse 10, o que que ia acontecer então? As minhas partes, então, seria 5, 3 e 2. Ah, mas como é que você sabe disso? Porque eu dividi aqui em partes proporcionais, tá? Legal? Legal? Então, são partes proporcionais. Isso daí vai, a proporção vale para tudo, inclusive para as partes, desde que você mantenha a proporção na totalidade e na soma, tá? Que é isso que está escrito aqui matematicamente. Eu só simplifiquei usando a língua portuguesa, né? Inclusive, muitas das matérias ali na hora de resolver a prova, você consegue resolver usando a linguagem, né? Então, a parte, uma das coisas mais importantes que tem aí, inclusive a nota é bastante alta, né? Isso daí, a nota mesmo, são as questões de linguagem, né? Linguagem tanto da parte de informática quanto da parte de pessoas mesmo, que é a redação. Vamos lá, então. Divisão em partes inversamente proporcionais. O que, que seria isso? Tá? Essa daqui é um pouquinho mais complicado mesmo, porque aí eu teria que inverter para eu manter a minha soma. Ah, professor, como assim, ó? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu quisesse dividir o número 72 em partes inversamente proporcionais ao número 3, 4 e 12. Tá? Então, o meu número 72, aonde que encaixaria esse meu número 72? Ele seria aqui, ó. Ele seria 1 sobre 72. Ô, louco, mas como assim? É. E aí, para eu encontrar as partes, eu usaria aquela regra que eu falei para você. Eu usaria, não, eu vou usar, né? Caso caia na minha prova isso. Que ao invés de eu multiplicar cruzado para achar as proporções, eu vou multiplicar ele na direta. E aqui a gente tem esse exemplo, né? Que virou aqui 4, 3 e 1. E 1. Ah, mas como é que chegou nesses valores ali? E 1 não, tá certo, e 1. Mas como é que chegou nesses valores aqui? Tá escrito aqui embaixo, ó, o processo feito certinho, tá? Rapidinho ali. Tá? Então a gente escolheu ali os numeradores, 3, 4 e 5, e resolvendo essa proporção, ó, isso é muito legal, ó, por causa que essa daqui era uma proporção invertida. Deixa eu apagar essa parte de cá. Como assim? Ao invés de eu olhar a parte de cima da minha fração, que era o que você faria numa proporção, que foi o que a gente fez naquela anterior, deixa eu apagar tudo aqui, tá ruim. Então ele pediu uma fração de 4 dozeavos mais 3 dozeavos mais 1 dozeavos, ou mais 1 sobre 12, em que a soma disso dê 75, dê 72. E aí qual que foi o processo por trás disso? Ah, a primeira parte então vai ser 4 vezes a parte. A segunda parte vai ser 3 vezes a parte. E a terceira parte vai ser uma vez aquela parte. Mas de quanto vale aquela parte? E aí tem esse processinho aqui, ó, de transformar isso numa equação, numa conta. Eu equacionei isso em função de P. O que é o P? A parte. Então eu tenho 4 partes, mais 3 partes, mais uma parte. Tá? Então ele usou a letrinha P aí. E quando você resolve essa parte aqui, você vai ver que cada uma delas vale 9. Tá, mas e aí? E aí que você usou o processo da regra de inversamente proporcional para você descobrir quantos vale cada parte. Então seria 4 vezes 9, tá? Tá tudo escrito certinho aqui no canto. Dá 36. Depois 3 vezes 9, que dá 27. E aqui, uma vez o 9, que é 9 mesmo. E se você somar tudo isso aqui, você vai ter então o que a gente queria lá, que é o 72, tá? Tá, professor, mas isso daqui é mais complicado. Sim, mas não quer dizer que não vai cair na sua prova. Pode ser que caia. É mais comum cair as coisas que são diretamente proporcionais, tá bom? E olha só, ele falou diretamente proporcional a isso daqui. 1/3, 1/4 e 1 sobre 12. E olha o que eu falei para vocês. 4 sobre 12, 3 sobre 12 e 1 sobre 12. Né? Mas por que isso? Porque eu inverti. Olha como que eu inverti aqui. Ó. Eu inverti não, perdão, gente. Eu inverti não, eu usei o MMC. Tá? Foi usado o MMC aqui, então. Aí você achou, então, como é que seria as reais proporções aqui, ó, as frações reais, né? Tá, mas e aí? Vamos lá. Coisas que vão cair na nossa prova. Gente, aqui não são coisas que vão cair na prova ainda. Coisas que vão cair na prova vai ser na aula 4, daqui 2 aulas. Aqui, por enquanto, a gente vai deixar aqui uma parte teórica e vocês têm que ter essa base teórica para que abra a mente de vocês, que vocês não se estressem no momento da prova. Tá? Divisão proporcional. O que que é isso? Divisão composta direta. A gente chama isso de divisão composta direta, e é o terceiro caso, né?
quando a gente encontra uma nova sucessão onde cada valor será o produto dos valores correspondentes das sucessões dadas. Efetuar a divisão do número em partes diretamente proporcional ao valor da nova sucessão encontrada. O que ele quer dizer nesse caso aqui? Que a gente tem partes sucessivas, né? Que seriam partes ali que elas têm uma relação já entre elas, né? Ó, e o exemplo que ele deu que foi exatamente o exemplo que eu dei. Aqui, ó, ele deu o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, o 2, o 3, o 4 e o 5. E olha só como é que funciona isso, ó. Então, agora a gente vai dividir o número 270 em três partes que devem ser diretamente proporcionais ao número 2, 3 e 4 e também diretamente proporcionais ao 3, ao 4, 3 e 2, tá? Então, o que é uma divisão composta direta? É quando você tem uma proporção entre mais números, tá bom? Ah, professor, mas vale a pena eu parar, tirar o tempo para resolver isso? Vale a pena você parar, tirar o tempo para entender isso. Para você resolver, você tem que resolver as operações básicas, pô. Você tem que saber dominar a soma, dominar a subtração, dominar a divisão, dominar a multiplicação. Agora, dominar a regra de três, dominar a mesma regra de três, né? Não vai se confundir na regra de três ali, ela pega muita gente aí na parte tanto diretamente quanto inversamente proporcional. Beleza? Tá, então o que que ele quer dizer nessa segunda parte aqui? O que que é para ser feito aqui? Aqui é só uma parte teórica mesmo da divisão composta direta, que seria você ter uma divisão entre mais números, tá? E você vai achar um múltiplo em comum a eles, foi achado aqui um múltiplo, aí esses múltiplos são as partes, depois a gente acha uma parte, aí a partir dessas partes a gente acha um... É exatamente isso, é um múltiplo em comum de cada parte, né? Então aqui a gente achou uma, aqui a gente achou outra, aqui a gente achou outra, e pode ter certeza que se você somar esses valores vai dar o que você quer lá no final. Por quê? Porque a matemática não erra. Inclusive a matemática da parte de matemática financeira aí, gente, tá puxadinho, tá bom? Divisão composta mista, que é parecido com a que foi mostrada ali, só que agora você inverte ela, então as proporções ali, ó. Ah, eu quero saber quanto que é inversamente proporcional ao número 2, 3 e 4. Então, se é inverso, inverte o número, né? Daí faz aquele processo de achar o MMC, tudo, tá bom? Se você voltar aí e dar uma olhada nos slides, você vai conseguir resolver isso tranquilamente, beleza? Eu quero mostrar para vocês nessa parte aqui da aula ainda, tá bom? Antes de falar a parte de porcentagem, que eu nem vou ficar muito tempo, que regra de três tem a regra simples e a regra composta. Tá? E isso é muito importante. E isso é muito importante. Eu não vou falar tanto das simples aqui, que seria simples? A simples quando o valor já está proporcional ao outro, que foi todos os exemplos que eu dei aqui, né? Se ele for proporcional diretamente, tá? Então ele já aparece ali e na hora eu já resolvo e encontro um valor. Então significa que eu tenho ali, ó, eu tenho três valores que eu não sei, né? Vamos usar números simples de novo aqui. É claro que na hora da prova não vai ser número simples. Igual a 10 dividido por x. Então, para calcular o meu x, isso aqui, regra de três simples. Regra de três simples, tá? Então é quando uma coisa depende da outra diretamente. Ah, então aqui, daqui para cá, dividiu por 2. Então o que que significa? O que que significa isso? Que é diretamente proporcional a 2? Não, não sei. Eu não sei, eu tenho que ver se isso é mesmo uma coisa proporcional ou inversamente proporcional, né? Porque daí eu vou dizer então qual é a parte de baixo, tá? No caso seria 2,5, mas vamos ver aí. Tem que ver, na real, durante a sua prova. E agora, então, tem toda aqui a questão de exemplos, tudo, tá? A regra de três composta, o que muda de uma regra para outra regra? Que na regra de três composta, você vai ter, aonde tiver a sua incógnita, você vai ter um valor com acréscimos de outras quantidades. E isso pode mudar? Pode. Isso pode ser ainda mais além. Como assim? Deixa eu passar para o próximo quadro aqui. Isso e pode ir mais além ainda, tá? Por exemplo, assim, ó. Então eu tenho lá o 20 igual a 10. Só que ao invés de ser x, igual foi o meu exemplo, é x mais 1. É composta? Já é composta sim. Porque aonde eu deveria resolver o x direto, eu estou resolvendo uma coisa composta de x mais 1. Só que pode piorar ainda. Ele pode ter um outro valor de x aqui e aqui ser x mais 3, por exemplo. Tá, mas e aí o que ele tem que fazer? Aí você tem que ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Geralmente vai ser diretamente. E aí então você multiplica cruzado. Multiplicou cruzado, resolve isso daqui.
do jeito que você sempre resolveu equações. O 20 faz a regra do chuveirinho, não fala mais chuveirinho, você já é maduro, então chama aqui de distributiva, faz a distributiva e aqui também você vai fazer a mesma coisa. E é isso a única coisa que muda de regra de 3 simples para composta gente, eles podem complicar fazendo com que caia aqui, por exemplo, x. É isso que complica sempre. E é isso que filtra as pessoas, tá? Se você está aqui me acompanhando ainda até agora, você sabe que você não vai ser filtrado, né? Você vai ser um dos caras e vai entender a parte de matemática e vai entender ainda o porquê que você está aprendendo isso para usar lá dentro do banco. Não é só para fazer o concurso, não. Você vai ser aprovado no concurso para que lá dentro do banco você use esse conhecimento. Tá? Então, às vezes vai cair coisas como isso. Ah, mas isso daí é fazer regra, chuveirinho. Não, não fala chuveirinho mais. É distributiva, e você vai fazer distributiva. Então, esse caso seria o mais complicado. Por quê? Porque aqui em algum momento vai aparecer x ao quadrado. Tá bom? Então, a regra composta é quando ela é composta de mais valores além do valor que já chega na resposta direta. Tá? E é isso aí que está passando aqui na frente, tá? Tem tanto a direta quanto a inversa. A inversa, agora ele deu o exemplo da viagem, igual eu dei ali. Tá? Qualquer coisa você pega e volta, tranquilo, tá? Aqui, aqui. Fechou, gente? Como eu falei, a parte de porcentagem. Só para finalizar aqui, qual é a grande diferença aí de uma regra de 3, de uma proporção, de uma razão para a porcentagem? Porque a porcentagem, vamos pegar aqui o número 270, isso é legal de fazer. O número 270, que já foi o nosso exemplo aqui antes, ele seria assim, ó, um número que ele seria a totalidade daquilo. Se ele é a totalidade daquilo, ele significa que ele é 100% daquilo. Tá? No caso anterior que foi dado ali, eram pessoas, se não me engano, dividido, tá bom? Mas se eu quiser saber o quanto que é 50% disso, adivinha? Você vai usar regra de 3. Regra de 3. E olha como que isso se torna um sinal de igual. Ó. Tá direto ali. Opa, então já que é multiplicação direta, uma coisa depende diretamente da outra? Claro, pô. O total, ele depende, ele é o 100%. Se diminuir o total, diminui o 100%. Então, assim, vai fazer mudar o meu x. Aí, multiplicando cruzado, né? Não é tão difícil multiplicar cruzado. Vai dar 270 vezes 50. Aí a porcentagem você pode tirar ela nesse momento e deixar para pôr no final. E aqui vai ficar o 100 vezes o valor do número x. Tá, professor, mas e aí? E aí que você basta você deixar o x sozinho, de tanto na esquerda quanto na direita, que você encontra o valor dele, né? Isso vale a pena lembrar também que se o x aparece sozinho desse lado aqui, não vai se confundir fazendo bagunça, passando ele para lá e passando errado, tá bom? Então aqui vai ser 270 vezes 50 vezes 50 dividido por 100. E isso vai me dar um novo valor da porcentagem. Se você cortar os dois zeros aqui, dá 5 vezes 27, isso vai dar 135. Você pode conferir aí, ou como é 50%, você pode pegar apenas uma fração que é metade desse valor aqui. Ah, como é que você sabe disso? Porque o que é metade de 100%? 50. Tá? Então, se eles mantêm a proporção, eles têm essa ligação, tá bom? Pessoal, eu vou pedir para você deixar aí as suas questões, principalmente das questões de porcentagem, porque cai muito porcentagem, tá? Dentro de porcentagem cai regra de 3, e quando cai regra de 3, pode cair regra de 3 composta com porcentagem? Pode. Pode cair regra de 3 simples com porcentagem? Pode, porque porcentagem é a regra de 3 sendo usada. Tá bom? Então, olha a sequência para a gente finalizar essa aula aqui. E eu já, deixa eu olhar para a cara de vocês. E eu já cansei já aqui e vou deixar vocês tranquilos, relaxarem. Então, você aprende os números inteiros para depois você aprender a dividir ele no meio. Você aprendeu a dividir, aí você consegue resolver as questões de divisão, claro, mas é muito mais do que isso. Você consegue resolver as questões de fração, você consegue resolver as questões de proporção. E se você resolve coisas proporcionais, você consegue resolver regra de 3, porque regra de 3 é uma proporção direta ou inversamente, beleza? E aí você consegue resolver também o que? Porcentagem. Isso é importantíssimo, né? Porque por que será que é importante a gente resolver porcentagem no Banco do Brasil, tá bom? Eu já tenho algumas coisas que eu resolvi aqui no canal. Se você quiser, pode dar uma olhada aí. Eu tenho aqui no canal algumas questões que eu resolvi de porcentagem. Ensinei vários macetes e com certeza, se você ver essa minha aula, eu vou te ajudar no concurso.
Beleza? Pessoal, até a nossa próxima aula. Deixa aí nos comentários, porque eu venho aqui todo dia te ajudar para resolver questões nesse formato está bem do Banco do Brasil, certo? Grande abraço, professor Baicon aqui. Tchau, tchau.